Boa noite a todos. Peço licença para poder retirar a máscara. Estamos com um bom distanciamento. Estou vendo que estamos todos com máscara na plateia. Acredito que a segurança é suficiente. Agradeço ao Lanes, agradeço ao Vitor e rogamos nesses instantes iniciais o auxílio amigo do Mestre Jesus, o envolvimento dos amigos espirituais que com certeza se fazem presente conosco, envolvendo-nos em vibrações que nos auxiliem nas reflexões que proporemos para todos vocês. Colocamos como título da nossa exposição da noite, renovando-se após a tempestade. Me chama muita atenção uma imagem que acredito muitos das senhoras e dos senhores devem ter também já assistido pela televisão, em programas a respeito de vida animal, quando nos apresentam paisagens como na África, campos imensos, pastagens, acolhendo grandes manadas de diversos animais, e de repente a imagem aparece. Ao fundo, um céu extremamente enegrecido, nuvens pesadas, carregadas, nuvens de chuva, e que rapidamente, pela imagem, pela possibilidade do programa, se observa se transformarem em tempestades imensas, chuvas torrenciais, acompanhadas de raios, muitas vezes esses raios atingindo árvores, advindo aí incêndios no próprio capim seco, às vezes também pegando fogo. Mas chama a atenção que é uma imagem muito forte, impactante, e a gente observa nos animais o medo que aquele momento apresenta a cada um deles. E ficam desorientados, correm, tentam fugir, né? Mas, ao mesmo tempo, chama a atenção que, passadas essas imagens, na televisão é possível e acontecem as coisas de forma rapidamente, as imagens seguintes começam a aparecer. Um sol se abrindo, normalmente esses programas falam daquelas tempestades fortes, torrenciais que acontecem após longo período de secas, quando o capim, a pastagem, se encontra em condições sofríveis para a alimentação dos animais, aqueles animais passando fome, enfraquecidos. Mas após a tempestade, o sol aparece, se abre de forma radiante, uma imagem muito bonita, e também em movimento acelerado, em breve, a imagem do capim renovando-se, nascendo, o verdinho, a grama, né, renascendo, e esses animais, então, na sua pastagem, e as narrativas desses documentários falando que começa um novo período, um período de renovação dessas pastagens, de renovação para esses animais que passam então a ter o alimento, recuperando as suas energias, retornando às condições melhores que eles tanto esperavam. Mas o que fica muito marcado para mim é que o momento da tempestade, ela parece de tal intensidade, com tantas dificuldades, que o medo é impossível de não se sentir, né? E aí a gente faz uma reflexão, traz esse momento, essa imagem para as nossas vidas, imaginando em quantos momentos, em quantas situações nos parece que o que está a acontecer se aproxima em termos dos nossos medos, das nossas preocupações,
se aproxima daquele instante tão aterrador, ali para os animais, mas para nós de uma forma diferente, é óbvio, mas também nos trazendo preocupações imensas, medo, desânimo, quantas vezes, tristeza, dor, sofrimento, em função desse momento tão difícil que se apresenta. E essas tempestades podem, por nós ser entendidas como todos os momentos difíceis pelos quais passamos. E tenho a certeza que posso dizer que a grande maioria de nós aqui já experimentou momentos assim, de ordem, de natureza mais diversa possível, mas que de alguma forma geraram no nosso mundo íntimo essa condição da preocupação, da incerteza, das angústias, como se fosse essa tempestade, como disse na imagem inicial. E isso causa um grande impacto dentro de nós. Da mesma forma que a gente vê naquela imagem da tempestade na pastagem, que depois acontece uma renovação, e de uma certa forma a renovação daqueles que vão aproveitar o momento após, deveríamos também nós pensarmos, refletirmos muito, o que se dá após esse momento tão difícil em nossas vidas, após essas tempestades. Em primeiro lugar, a gente poderia pensar, por que acontecem esses momentos nas nossas vidas? Qual seria o motivo, qual seria o objetivo? E aqui podemos fazer uma pesquisa, uma breve pesquisa, buscarmos na terceira obra do Pentateuco Espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, uma reflexão muito importante trazida pelo codificador a respeito das causas das nossas dores, dos nossos sofrimentos. E lá o codificador nos apresentará como esses momentos difíceis pelos quais nós passamos na vida têm uma explicação, têm uma causa. Muitas vezes essas causas estão nos momentos da nossa vida atual, outras vezes são situações que foram provocadas, dificuldades que foram provocadas, às vezes em vidas passadas, mas que grande parte das dificuldades que acabam nos levando a momentos tão tempestuosos nas nossas vidas são reflexos deste nosso momento, desta nossa reencarnação. Inclusive, ele vai anotar que isto ficaria claro para nós ao observarmos que há uma reflexão, uma pergunta que a gente pode colocar diante desses momentos tão tormentosos, difíceis em nossas vidas, e que a resposta nos remeterá ao entendimento de que são situações criadas neste instante, nesta vida, nessa reencarnação. E essa pergunta seria: se eu tivesse feito tal coisa de forma diferente, ou se eu tivesse deixado de fazer tal coisa, provavelmente eu não estaria na situação que me encontro agora e não estaria passando por este momento tão difícil, tão delicado. E a gente vai observar que a grande maioria das situações difíceis pelas quais nós passamos, e vamos considerá-las as tempestades em nossas vidas, atendem a este questionamento e encontramos as respostas. As dificuldades ocorreram em tal momento da minha vida, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse feito aquela escolha, eu tivesse deixado de fazer a escolha que eu fiz, provavelmente eu não estaria passando pelo momento que me encontro agora. Isso se estabelece, com certeza, na maior parte das vezes, em nossas vidas, quando fizermos esse questionamento. Então é importante que a gente passe a refletir de que essas situações irão acontecer em nossas vidas e é necessário que eu entenda
o porquê que ela se estabeleceu, para que então eu faça o meu tratamento, diria assim, para superar as consequências daquilo e que transforme-se ao meu redor a minha condição, a minha situação, e como na tempestade na África, que gerou a possibilidade de renascer o alimento do animal se sentir, né, atendido nas suas necessidades, lógico, nas proporções diferentes, não somos aquele animal, mas que aquilo possa, para mim, servir de um exemplo, de um momento, de uma reflexão que eu devo fazer, de que após as tempestades surgem as possibilidades, as oportunidades para o nosso refazimento, para a nossa transformação, para a modificação em nossas vidas daquilo que provavelmente resultou na situação difícil, na tempestade pela qual atravessei em minha vida. E é justamente partindo deste pensamento que vou seguir na linha da reflexão da nossa noite de hoje. Então, em primeiro lugar, vamos pensar se realmente há alguma coisa que porventura eu tenha feito uma escolha equivocada da minha parte, uma atitude equivocada que eu tenha tomado, e se eu tivesse feito diferente, não teria a necessidade de passar pelo que passei. Então, o primeiro ponto que a gente deverá analisar é imaginar, entender qual foi a situação que me levou àquela condição, a passar por aquilo, e observar aonde me equivoquei. O que talvez deixei de fazer que era correto, ou aquilo que talvez eu fiz de forma incorreta, para aprender e não repetir mais. O verdadeiro processo de educação para nós se estabelece e se finaliza quando nós efetivamente colocamos em prática o conhecimento, o aprendizado que foi nos ofertado, e ele promoveu em nós alguma mudança, alguma transformação, quando assimilamos aquilo que então nos foi ensinado. Então, completa-se o processo educativo quando ele resulta em algo em mim, uma consequência em mim, uma mudança, uma transformação de atitude, de forma de pensar, de forma de sentir, uma mudança na minha vontade de fazer as minhas escolhas. Esse é, vamos dizer assim, o ápice do processo educativo. E se nós identificamos que há um problema que gerou uma tempestade, ou que há problemas que geram tempestades em nossas vidas, então se faz necessário primeiro encontrarmos as causas e aprendermos aonde aconteceram os equívocos que refletiram-se na tempestade que surgiu em minha vida. Então, num primeiro movimento que deve acontecer da nossa parte, passa por um processo de autoavaliação, autoanálise de nós mesmos, de encontrarmos, entendermos a causa que gerou alguma tempestade em minha vida, identificando qual foi o equívoco, o erro ou o problema. Esse é um processo bastante difícil, complexo, delicado e, em algumas vezes, doloroso, porque se estabeleceu esta condição de dor, de sofrimento, de dificuldade, e se isso foi fruto de alguma escolha, algum equívoco da minha parte, primeiro é preciso que eu identifique que este equívoco foi causado por mim mesmo. E esta é uma primeira análise fundamental. E quantas não são as vezes que neste processo
de avaliarmos as causas dos problemas que geram as tempestades nas nossas vidas e identificar que foi, de alguma forma, por nossa própria culpa, por um equívoco, por um mau aprendizado, por uma má escolha, nós precisamos entender o que me levou a fazer esta má escolha. E aí a gente tem que fazer um movimento de encontro conosco mesmo. Por que realizamos o que realizamos? Por que fizemos dessa maneira? O que me levou a fazer essa escolha? Né? Por que eu fiz essa escolha? E quando a gente faz essa análise, de repente a gente vai descobrindo algumas coisas em nós que precisam ser mudadas. E, com certeza, existem ainda muitas coisas a serem mudadas dentro de nós. Então, esse primeiro movimento é em direção a encontrarmos em nós aquilo que precisa ser mudado. E esse é um movimento que deve ser feito de uma forma muito íntima, muito sincera, fazendo uso de uma forte carga de humildade da nossa parte, porque grande, diríamos assim, a maior parte dos equívocos que acontecem são provocados por nós, principalmente porque ainda nutrimos no nosso íntimo, no nosso mundo íntimo, sentimentos como egoísmo, orgulho, vaidades, e intensidades diferentes para cada um de nós. Mas as escolhas que nos levaram a chegar em momentos difíceis, em tempestades, passam de alguma forma por este alimentar sentimentos como esses dentro de nós. E aí os descobrimos, e quantas não são as vezes que isso vai gerar dor dentro de nós. Digo por mim, em alguns momentos em que identifico que agi de uma certa maneira, falei de certa forma com alguém, fiz alguma consideração ou tive alguma atitude para com alguém que não estava, vamos dizer assim, na listagem do que é correto, do que deveria ter sido feita, aquilo causa um certo impacto em mim, né? A gente avalia, puxa, mas como é que eu ainda faço isso? E aí a gente analisa qual foi o sentimento dentro de mim que me levou a acabar tomando aquela atitude. E a gente vai descobrindo que isso acontece algumas vezes de uma forma assim tão impulsiva, tão instantânea, que nos assusta, nos choca. Mas como ainda isso está acontecendo em mim? E isso vai demonstrando a cada um daqueles que fazem essa análise que temos ainda um bom caminho a percorrer no processo de fazer uma construção saudável dentro de nós, que favoreça apenas a construção das virtudes, que favoreça a manifestação em nós, no nosso mundo íntimo, dos pensamentos voltados ao bem, dos melhores sentimentos, que a minha vontade esteja sempre alinhada com o pensamento divino, com as leis divinas, que estão sempre na direção da realização do bem. O exercício do amor no campo do sentimento, de forma mais ampla possível, incondicional. Falo por mim, ainda é bastante difícil expressar esse sentimento de forma natural e intensa, que seria mais ou menos assim, sentir por todos um sentimento de amorosidade, de bem-querer, independente de que sejam. Ainda me encontro longe dessa condição, mas é um esforço que a gente precisa fazer. E quando conseguirmos chegar naquela situação
de que isso se expresse de forma espontânea, com certeza as minhas respostas, as minhas atitudes se estabelecerão em sintonia com o pensamento divino, com a vontade divina. Da mesma forma, o meu pensar, né? Quando eu conseguirei no meu pensar torná-lo tão alinhado com o pensamento do bem, com o que é justo, com o que é o correto, o ético, o belo, a ponto de que nenhuma outra manifestação, nenhum outro pensamento possa vir a passar pela minha mente. Isso é bastante complexo e exige no processo evolutivo do espírito muitas experiências, e considero ainda muitas pelas quais terei que passar, ainda estou longe disso. Mas esta manifestação espontânea, natural, quando ela se estabelecer na vida do espírito, demonstrará no seu processo evolutivo a proposta, diríamos assim, da transformação, da sua autotransformação, colocando na condição de poder estar já se distanciando dos momentos de tempestades que, porventura, vêm se estabelecendo ainda em nossas vidas. É um exercício contínuo, uma construção, uma conquista contínua de mudanças de hábitos, de atitudes que haveremos de realizar em nossas vidas para nos colocarmos nessa condição. Diante das minhas escolhas, diante das minhas atitudes, dos meus pensamentos, eu os tome de maneira a, em momento algum, me colocar em contrariedade com a lei divina, com o pensamento do Pai. Porque a tempestade advém, a dificuldade advém, justamente porque não houve essa sintonia e, de alguma forma, algo que eu fiz, pensei, senti, em disposição contrária ao que rege a lei, ao que o Pai espera de nós, gerou consequências. E a gente aprende muito bem na doutrina espírita, um princípio dela, uma lei que se estabelece no equilíbrio do universo, que é a lei de causa e efeito. A todo ato que, porventura, venhamos a realizar, existirá uma consequência. Ato bom, consequência boa. Ato mau, consequência má. E o pensamento também é um ato, o sentimento é, da nossa parte, também algo que vai gerar consequências. Então, o nosso esforço para superarmos as tempestades e que elas não se estabeleçam mais em nossas vidas, exige que nós alcancemos essa condição de estarmos alinhados com este equilíbrio divino, com este pensamento divino, com as suas leis, com a sua vontade, e não geremos mais nada em contrariedade que cause, por consequência, uma tempestade em minha vida. Nesse sentido, nessa reflexão, nos colocamos agora na condição natural, normal ainda que nos encontramos, necessitados ainda de reencarnarmos aqui em mundos físicos para, pelas provas, pelas expiações, irmos realizando os progressos que nos levarão a esta condição que acabamos de refletir, será melhor para todos nós. Ou seja, eu me experimentar no processo de compreender-me aquilo que é certo e o que é errado, e exercitar para que não cometa mais os equívocos ao ponto de conquistar um automaticismo na minha vida. Já não faz parte, não fará mais parte da minha vida, quando chegar nesse ponto, nem o pensar, nem o sentir, nem o querer aquilo que não está adequado com o pensamento divino. Então, este é o grande exercício. Mas enquanto ele não se estabelece, e ainda nas nossas dificuldades, pelas nossas imperfeições, nos colocamos naqueles que
criando débitos nas suas vidas pelas escolhas equivocadas, pelas atitudes equivocadas, enquanto nos colocamos nessa situação, nós sofremos as consequências. E aqui eu vou aproveitar, trazendo para nós uma pequena descrição de um momento muito importante que encontramos ao longo da história evangélica, que diz respeito ao apóstolo Paulo, em um momento ainda de início do seu processo de passar pelas tempestades, esse autoavaliar, se reconhecer e começar a promover as transformações em sua vida. E eu escolho aquele momento logo após a passagem que todos nós conhecemos quando falamos Saulo. Saulo ou Paulo, o apóstolo dos gentis. E todos sabemos que antes de se tornar Paulo, ele era Saulo, o personagem conhecido de uma influência muito grande, que era no sinédrio, nas sinagogas, ele era reconhecido pelo seu valor, jovem ainda, mas despontava neste ambiente, né, demonstrando no seu um futuro grandioso, uma conquista na hierarquia dentro, né, da comunidade, mas que se tornara, na proposta de manter os seus ideais, o grande perseguidor de Jesus, o meigo nazareno, o mestre. E, contrário aos pensamentos do Cristo ou à mensagem que ele pregava, mantinha ainda as antigas crenças, né? E acabou se tornando um grande perseguidor dos cristãos. E narra a história que em dado momento da sua vida, ele, sofrendo uma grande dor, um grande sofrimento, passando por uma tempestade em sua vida, quando perdera, de certa forma, porque em realidade não perdeu, mas se afastara do grande amor da sua vida, a meiga Abigail, que tinha sido a sua noiva, mas que diante de uma situação extremada, acabou se separando desse personagem Saulo, que tanto a amava, e escolheu tornar-se uma cristã, justamente alguém a quem Saulo estava, naquele momento da sua vida, ou ao cristão, melhor dizendo, não propriamente a ela, mas a qualquer cristão, se tornando um perseguidor. E isso abala imensamente, principalmente porque ela vem a falecer, já na condição de cristã, de uma grande seguidora do Cristo, divulgadora, e isso causou nele uma grande dor. Não pudera ter continuado a relação com a noiva e ainda havia, no seu pensamento, perdido, porque ela havia falecido em função de uma doença grave que contraíra do seu enfraquecimento. E ele soubera que uma personagem, um senhor chamado Ananias, é quem a tinha apresentado a mensagem cristã e a havia convertido ao cristianismo. E ele transfere a sua raiva e a sua dor pela morte da amada para esse personagem. E, na sua posição, na sua condição, resolve empreender uma busca a este Ananias para poder trazê-lo, julgá-lo no sinédrio e levá-lo ao mesmo destino que, como tantos outros cristãos que passaram pelos seus julgamentos, que era a morte, como o próprio irmão de Abigail, Estevão, que acaba sendo morto, apedrejado, por ordem do próprio Saulo. Então ele vai a Damasco, todos conhecem a história, né? A entrada, a
porta da cidade de Damasco, ele e mais 3 serviçais, Jacó, o mais próximo, e outros 2, se deparam na entrada da cidade, com uma situação especialíssima. Apenas Saulo observa um brilho muito intenso à sua frente. O cavalo se assusta, ele cai, e ele vai ouvir uma voz que lhe perguntava: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E acontece aí um encontro que é narrado de uma beleza ímpar a respeito deste momento especial transformador na vida de Saulo. Tombado ao chão, ele ouve Jesus, mas o impacto, o magnetismo daquela voz, daquele brilho, é de tal intensidade que atinge a Saulo nas suas fibras mais íntimas. E ele sente o poder daquele personagem a quem ele tanto desejava perseguir na figura dos que acreditavam nele, os cristãos. E ele percebe, no momento, na sua vida, o grande equívoco que havia cometido. Reconhece naquela potência, daquela inteligência que se apresenta a ele, Jesus, o poder superior a tudo que ele imaginava ser de maior força. E sucumbe a esse poder e se entrega a ele. Aceita, pois que agora compreendia verdadeiramente quem era Jesus, aceita aprender com ele, entender com ele a sua mensagem, que era a mensagem de amor, e se entrega a ele. Se oferece para, a partir dali, conhecer melhor e realizar em favor do cristianismo, ou da mensagem de Jesus, oferece a sua vida em favor de divulgar e de corrigir os erros no seu passado. E inicia, vamos dizer assim, a maior tormenta, tempestade da sua vida. Na análise do passado, de tudo aquilo que havia cometido contra os cristãos, agora surgia um peso imenso sobre ele. E neste encontro, neste momento, ele sentira a perda da sua visão. Já não enxergava mais. E depois de uma breve conversa com Jesus, em que se coloca, a partir dali, como alguém que o seguiria, é orientado para adentrar a cidade e aguardar. Porque a partir daquele momento, ele seria um seguidor do Cristo e ele o orientaria no que fazer. Naquele momento, ele recebe a ajuda desse serviçal mais próximo, Jacó, que dispensa os outros 2 para retornar a Jerusalém e dar notícias ao Sinédrio, às autoridades que o tinham autorizado a ir até Damasco em busca de Ananias e levá-lo para que fosse julgado no Sinédrio, mas que levasse as informações do que havia acontecido. E, chegando à cidade, sem saber o que fazer, o serviçal, Jacó, lhe pergunta: e agora, que faremos, o senhor, nessa condição, cego? E ele lembra de um amigo, Sadoc, que também, assim como ele, tratava as leis do judaísmo, considerava as leis do judaísmo, as estudava de forma intensa, tinha as mesmas crenças. E ele lembra desse amigo e pede que Jacó o leve à sua casa para que ele pudesse lhe auxiliar. Chegando à casa, Jacó entra sozinho e vai conversar com o amigo Sadoc. E explica o que havia acontecido, o encontro com algo que apenas Saulo havia
presenciado, os demais o viram conversando, mas não ouviram a Jesus, não viram nada. E Sadoc considera que o amigo não estava bem, um tanto perturbado, desequilibrado, e Jacó lhe pede guarida, porque naquelas condições, como atender às dificuldades de Saulo, o que fazer com Saulo? E Sadoc então fala a Jacó que não seria possível abrigá-los naquele momento. Ele estava recebendo autoridades na sua casa para reuniões que aconteceriam de grande importância, e não haveria como ele estar com Saulo ao seu lado, atendê-lo naquele momento, atrapalharia. Então ele fala para Jacó: leve Saulo à estrebaria de Judas, à estalagem de Judas, aqui próximo, e o hospede lá. E os dois vão. Jacó, preocupado com o que ouvia, a fala de Saulo a respeito de Jesus, enaltecendo agora o meigo nazareno, lembra dos sacrifícios, das dores e sofrimentos que eram provocadas pelas autoridades àqueles que se consideravam cristãos e se preocupa. O que poderão pensar de mim acompanhando Saulo? E quem poderá dizer que não se engane achando que nós tenhamos mudado a forma de pensar e tenhamos nos tornado cristãos? Se preocupa. Fala com Saulo e pede licença para poder retornar à sua cidade, pois que a família, a esposa, 2 filhos o aguardavam e eles se preparavam para fazer uma mudança de Jerusalém a Cesareia. Saulo percebe a intenção e entende. Mesmo cego, sem poder fazer o uso da visão, ele fazia as percepções e sentia o medo do amigo. Mas considera que era justo e deveria ele dar o direito ao amigo de retornar. E concorda para que ele retornasse. E o amigo então expressa a sua preocupação: mas e o senhor como ficará aqui sozinho nessa condição, cego? E ele diz: fique tranquilo, Jesus me disse para que eu entrasse e que ele me auxiliaria. As orientações necessárias seriam dadas a mim. Então eu fico aqui tranquilo e aguardo, eu não estou sozinho. E no dia seguinte parte o serviçal e ele fica sozinho. E durante 3 dias ele vai fazer como que um retiro espiritual, em preces, pensando em Jesus e aguardando alguma orientação do mestre. E passados 3 dias, bate-lhe a porta da estalagem alguém que, ao abrir a porta, vai se apresentar a Saulo como Ananias, aquele que seria a sua vítima, que ele teria vindo com o objetivo de buscá-lo em Damasco para levar a julgamento em Jerusalém, e já todos sabiam qual seria o veredito final e o apedrejamento. Era ele que se apresentava naquele momento à sua porta. E ele sente, na voz meiga, suave, a personagem que estava ali e lembra de Jesus. Se emociona, se atira aos pés e agradece a Ananias, que lhe disse, estava ali presente, porque Jesus pedira que ele fosse em auxílio a Saulo. Adentra o ambiente, explica o objetivo dele estar ali, e aplicando o passe, impondo as mãos sobre a cabeça de Saulo, pede a Jesus, pede a Deus, que auxilie na cura daquele irmão. Tratava-o com tanto carinho, com meiguice, chamando-o de irmão, e isso sensibilizara imensamente a Saulo. E Saulo, então, vai dizer, ou estará escrito, melhor dizendo, numa obra portentosa chamada Paulo Estevão,
que nos foi oferecida a partir de Francisco Cândido Xavier, pela sua mediunidade, vinda da espiritualidade, vai nos dizer na obra o mestre querido, o meigo Chico Xavier, que como se escamas que estivessem a selar os olhos de Paulo foram caindo. E aos poucos ele foi retomando a visão. Aos poucos foi observando a luz, olhou pela janela, observou a paisagem, o sol radiante, e entendeu que Jesus lhe oferecia naquele momento a restituição da sua vista. E ele agradece imensamente a Ananias e trava um diálogo extenso que interromperemos agora. Mas o que é importante do exemplo é a gente observar a mudança que se estabeleceu no pensamento, no sentimento e na atitude daquele que anteriormente era o grande algoz e que agora se tornaria o grande divulgador, o grande trabalhador em favor da causa cristã, da divulgação. E todos nós conhecemos o quanto foi penosa, sacrificial, desgastante, mas feliz a vida de Saulo, que vai adotar o nome de Paulo a partir pouco tempo após, e será o grande trabalhador, o grande divulgador do Mestre Jesus. As escamas caíram, lhe restituíram a visão, e da mesma forma lhe deram forças, energia, revigoraram-no para que ele iniciasse uma nova proposta de vida. Era a transformação, a renovação após uma grande tempestade. E ele vai passar, como conta esta obra, que é fantástica, ele vai passar por momentos terríveis, por provas, testemunhos, sacrifícios, sofrimentos atrozes, como quando na Grécia quase é morto por apedrejamento. E esses momentos, essas dificuldades, jamais lhe tiraram o ânimo, a disposição para o trabalho em serviço da divulgação do cristianismo, da mensagem de Jesus. E no seu testemunho final, seu sacrifício final, na sua morte, dará ainda um exemplo maravilhoso daquele que se renova e se torna feliz. Quando condenado à morte, mas por possuir a cidadania romana, ao invés de ser crucificado, ganha o direito de poder passar por uma morte o menos dolorosa possível, e nesse caso era a decapitação. Ele, frente a frente com o soldado que realizaria o ato, é questionado pelo soldado: mas como tu estás assim tão impassível, sereno, tranquilo? O soldado o conhecia e sabia quem era. E até se proporia a, de alguma forma, modificar alguma coisa, talvez até deixar que ele partisse. E Paulo irá lhe dizer, demonstrando a sua serenidade e a sua tranquilidade: a minha tarefa, o meu trabalho, eu realizei. Eu cumpri com honradez, hombridade. Estou sereno, tranquilo, feliz por isso. Cumpri meu papel. Agora tu deves cumprir o teu papel, a ordem que recebeste. E ele é decapitado então. Nesse exemplo, a gente poderá observar ali que a renovação, a transformação desse espírito é algo
fantástico, desde o momento em que ele se encontra com Jesus e o restante das suas vidas. Outros personagens também, que nós vamos encontrar na história do cristianismo, deram exemplos de renovação parecidos. Destaco aqui um, que a minha é de uma beleza fenomenal, que é o exemplo de Maria de Magdala. Transforma a vida dela totalmente, saindo de uma condição de uma sofredora, de uma, diríamos, de uma pessoa em desequilíbrio imenso pelas atitudes, pelos equívocos que cometeram na vida, e de repente foi se dando conta e que isso lhe foi tirando todo o sossego, toda a paz, e vai se transformar numa divulgadora que entrega a sua vida, junto com os leprosos, se deixa contaminar, realizando a sua tarefa de divulgador do cristianismo, entrega a sua vida em uma felicidade imensa, porque no seu íntimo ela estava atendendo ao compromisso, à promessa de Jesus. E ao acontecer a sua morte, a sua desencarnação, narra-nos a espiritualidade que é Jesus quem vai recebê-la e vai relembrar a ela, em um dado momento, tu me pedistes para que você pudesse entregar em sacrifício a mim. E eu lhe disse, um dia eu aceitarei o seu sacrifício. Este um dia seria depois que você fizesse a grande transformação na sua vida, o grande exercício de renovação na sua vida. E naquele dia ele estava ali a recebê-la, porque ela realizara aquilo que o mestre esperava. Então, nestes momentos das nossas grandes dificuldades, é importante que a gente pare, pense, reflita, né? Quais são as causas que nos levam, que acontecem em nossas vidas, que nos levam a passar por esses momentos. E lembrar do exemplo desses personagens, lembrar do exemplo de Paulo, que a transformação, a renovação exigiu dele um grande esforço, um grande sacrifício. Mudança de hábitos, mudança de atitudes completas em sua vida. Que, lógico, isso geraria, né, um esforço da parte dele, disciplina, coragem, perseverança, mas que tudo isso, ao final, foi recompensado. E na lei divina, na justiça divina, todo aquele que opera em favor do bem, que se esforça por fazer o bem, tem méritos e recebe a sua recompensa de Deus, da lei divina, que ela é automática, ela se aplica. A proposta para a vida de todos nós deve ser sempre conhecer e seguir a lei de Deus, que se resume unicamente, se assim pudermos dizer, numa proposta de fazer unicamente o bem em nossas vidas, em todos os sentidos, utilizando todas as nossas potências, como espíritos, desencarnados ou encarnados. Então, aqui encarnados, que o nosso pensar, agir e querer seja sempre algo que resulte no bem de outrem, primeiramente, e por consequência resultará no nosso bem também. Então, diante das dificuldades, das tempestades em nossas vidas, em primeiro lugar, façamos um esforço para não deixar que o desânimo se estabeleça em nossas vidas. Um esforço também para não nos sentirmos culpados quando de repente identificarmos as causas das tempestades que se abateram sobre nós. E depois de tudo isso, fazermos um contrato, um compromisso conosco,
mas que em realidade será com o Mestre, será com o Pai. Uma proposta de mudanças, uma proposta de construção de um novo amanhã em nossas vidas. Há uma fala que é muito repetida, a gente vê, principalmente no meio espírita, que diz respeito a Francisco Cândido Xavier, quando ele diz que se não é mais possível nós modificarmos o início da nossa história, ou algo que já aconteceu, nunca deixamos fugir das nossas mentes, do nosso objetivo, a proposta de mudar o que virá pela frente. Então, se eu não posso mudar o passado, que eu construa um novo futuro na minha vida. O grande trabalho para cada um de nós é justamente isso, é fazer os esforços necessários para construir o nosso novo futuro. As mudanças que, com certeza, nos levarão a amenizarmos as tempestades que, porventura, venham a acontecer. Renovarmos-nos interiormente nos nossos valores, nas nossas crenças, o que é o certo, o que é o errado em minha vida, o esforço em mudar a minha forma de agir, principalmente. E nos dias de hoje, finalizando as nossas reflexões, observamos uma tempestade muito forte presente ao nosso redor, no nosso planeta, a banhar a nossa humanidade. Não apenas, quando a gente fala isso, vem à mente, a guerra, o que está acontecendo. Não é essa, mas as muitas, as diversas guerras, batalhas que estão se estabelecendo em nossa sociedade, por falta de renovação, de mudanças em nós mesmos. Quando a indiferença, graçando no meio da nossa sociedade, nos faz afastarmos os nossos irmãos. A indiferença que nos faz tornarem invisíveis os nossos irmãos que tanto estão a necessitar do nosso auxílio. Talvez alguns deles tenham sido aqueles que em outros tempos, em outra reencarnação, estavam em situação diversa nossa. E quem sabe não foram eles que nos deram a mão. Este momento que se estabelece hoje é de fundamental importância para compreendermos a necessidade de retornarmos à mensagem original do Cristo. Nesses momentos, muitos Ananias estão aparecendo em nossas vidas para nos oferecer a cura inicial, aquela que Paulo recebe quando as escamas caem dos seus olhos. Ele restitui a visão. Esses momentos estão sendo convites para nós restituirmos a nossa visão sobre o que é correto, sobre quem é nosso irmão, sobre como devemos agir. E é muito, muito interessante, importante e motivo de alegria quando nós observamos quantos esforços estão sendo feitos em favor de aliviar as dores e os sofrimentos de tantos irmãos que sofrem. Nesses dias, esses últimos dias, o problema das chuvas que acontecem no Nordeste, Pernambuco, né? A gente observa o esforço, a solidariedade presente entre muitos. Estamos vendo na questão da Ucrânia e Rússia a solidariedade mundial em atendimento àqueles refugiados da guerra. E esses exemplos estão presentes de forma intensa. O que a gente tem observado são aqueles que são noticiados, mas eles são muito maiores que isso. Este é o movimento de mudança para começarmos a enxergar o outro como meu irmão, o meu esforço de fazer o bem, de realizar aquilo que Deus espera de cada um de nós.
Talvez sejam estes os Ananias que estão vindo tirar as escamas dos nossos olhos. E é preciso que a gente os identifique. Eles que virão nos ajudar na nossa mudança, na nossa transformação, para que então nós façamos o que realizemos a maior cura de todas, porque Ananias curou os olhos de Paulo, mas é Paulo quem realiza a sua cura real e verdadeira, quando ele vai retirar todas as escamas que o encobriam, que também nos encobrem, as escamas nos nossos membros, nos nossos ouvidos, na nossa boca, que tanto tem envenenado a nossa forma de agir, de ouvir, de falar. Este movimento, esta cura, ela tem que ser nossa. Os Ananias vêm e nos dão a chance, uma nova oportunidade para fazermos essa mudança, essa transformação. Mas cabe a nós, com o nosso esforço, fazermos a cura real, corrigirmos a tudo aquilo que estão recobertos pelas escamas. Nosso esforço em prol dessa nossa mudança. E a doutrina espírita, essa bendita doutrina, que nada mais é que Jesus próximos a nós novamente. Quando for por nós entendida, de forma intensa, praticada a todo instante, com certeza estará nos colocando na condição desse homem transformado, homem no sentido geral, homem e mulher transformado, renovado, após as grandes tempestades. E aí poderemos, com certeza, vislumbrarmos de forma mais presente, mais intensa em nossas vidas, a verdadeira felicidade, aquela que tanto queremos e é aquela na qual as possíveis tempestades que adivinham não mais resultarão em tanta dor e tanto sofrimento a cada um de nós. Se precisarmos passar por elas, faremos de forma muito mais serena e tranquila. Então, deixo aqui um convite a todos nós, refletirmos nesse momento, o momento que estamos passando em nossas vidas, as nossas dificuldades, mas as dificuldades daquele que está ao nosso lado, e avaliarmos o que podemos fazer para a nossa melhoria e para a melhoria do nosso próximo. Muito obrigado, a atenção de todos, a paciência de estarem aqui nos ouvindo. Muita paz.